Olá, seja muito bem-vindo! Entra vídeo e sai vídeo aqui no canal. Estamos sempre buscando aprender, descobrir qual a melhor forma de colocar o nosso suado dinheirinho para trabalhar e para no futuro termos tranquilidade. E como ter tranquilidade investindo em ações? Será que é possível? Temos que admitir que o investidor, quando compra uma ação, ele passa a ser sócio de uma empresa e a partir dali tudo que envolve aquela empresa trará consequências para o seu investimento. E como ter tranquilidade ao ser sócio de uma empresa? Entendo que temos que buscar empresas sólidas. Então nesse vídeo vamos tratar do endividamento das empresas, da solidez financeira e também vou trazer quais são as 3 empresas mais sólidas do Ibovespa. Vamos iniciar pelo disclaimer. Esse vídeo não tem intenção, não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. É somente o estudo dos indicadores, tudo bem? Então vamos lá. Não é fácil escolher um ativo para compor a carteira. Ao analisar uma ação, nós temos diversos indicadores para serem analisados. Mas se o investidor ele ficar um pouco perdido, um bom começo seria analisar a solidez financeira da empresa. E ela tem tudo a ver com a saúde financeira, que está diretamente ligada ao endividamento, tudo bem? Mas aqui, já de início, vamos falar um pouquinho da questão do endividamento em si. O endividamento não é totalmente ruim para a empresa. Pode ser que esse endividamento ele gere valor para a empresa, que ele gere valor ao acionista. Como assim? Então, é normal que uma empresa que ela não dispõe de capital, que ela venha no mercado, emita uma dívida, tome uma dívida para fazer o quê? Para expandir as suas operações, para assim ela crescer os seus resultados, tudo bem? Então, o que a gente espera de uma empresa que vai tomar uma dívida? É que ela consiga esse resultado, que ela consiga aumentar os seus resultados. Então não adianta simplesmente, ao escolher uma ação, verificar se aquela empresa é endividada ou não. Esse número sozinho, uma dívida líquida, uma dívida bruta, não diz muita coisa. Nós temos que ir além. Nós temos que buscar comparar essa dívida com outros indicadores. Então, um bom exemplo que nós temos de uma empresa que tem uma dívida alta, mas ela vem entregando resultado, é a Engie Brasil, que atua no setor de energia elétrica. A empresa ela tem uma dívida aproximada de 12,7 bilhões. Tá? Então, se pegarmos esse número, podemos ficar um pouquinho assustados. Como uma empresa tem uma dívida desse tamanho, né? E só que a Engie ela entrega resultado. Então essa dívida vem ano a ano aumentando, aumenta a receita, aumenta o operacional, o EBITDA e consequentemente aumenta o lucro. Então essa empresa, diante dessa dívida, ela faz o quê? Expandir as suas operações e aumentar os seus resultados. Então é um bom exemplo de como a dívida faz bem à empresa, tudo bem? Outro ponto muito interessante relativo às dívidas que nós temos que entender é por que aquelas empresas que possuem caixa, que têm dinheiro em caixa e ao mesmo tempo possuem dívidas, não pega esse dinheiro e paga as dívidas. É porque para essas empresas é muito interessante elas permanecerem com as dívidas e assim elas diminuírem o pagamento de impostos. Então como funciona? Uma empresa ela pega a dívida no mercado e ela paga juros desse empréstimo, tudo bem? E esses juros entram como custos na contabilidade da empresa. Assim ela pode abater esse valor no imposto de renda e pagar menos impostos. Consequentemente, ela vai gerar valor para o acionista. Então, são 2 pontos muito interessantes que fazem com que as empresas tenham interesse em ter dívidas. Então, muitas vezes, nós não podemos analisar a dívida por si só. Nós temos que entender o que essa dívida está gerando de valor para aquela empresa. Tudo bem? E quais são os 2 indicadores que nós temos que analisar, ao meu ver, para se chegar quais empresas são mais sólidas para colocarmos em carteira, tá? Eu gosto de 2 indicadores. O primeiro deles é a dívida líquida sobre
sobre o EBITDA. Então aqui, o que a gente vai analisar com esse indicador? A gente vai analisar a dívida da empresa e quanto tempo ela demora para pagar essa dívida líquida usando o seu operacional, usando o dinheiro que está entrando, né, das suas operações. Então, esse indicador ele vai ter o resultado em anos. Então, muitos analistas entendem que esse indicador até 3 ele é um bom número. Passando de 3, a gente pode começar a ficar preocupado. Então, esse indicador, quanto menor, melhor. E se a empresa apresentar dívida líquida sobre EBITDA negativo, quer dizer que essa empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Tudo bem? Tá bom? Outro indicador é a liquidez corrente, que ele é propício para se analisar se aquela empresa tem capacidade ou não de honrar as suas dívidas de curto prazo. Então, como que funciona esse indicador? Eu vou pegar os ativos que essa empresa tem, os ativos de curto prazo, contas a receber, estoques, e vou comparar com as suas dívidas de curto prazo, tá? E assim, contas a pagar e tudo mais. Então, comparando isso, eu vou ter um número. Esse número, muito indicado que ele seja acima de 1. E quanto maior esse número, então a liquidez corrente, quanto maior, melhor, tá? Então, se uma empresa tem uma liquidez corrente maior, é melhor, né, nessa questão da solidez, da saúde financeira. Então, analisando esses dois indicadores, eu fui lá no site Status Invest, fiz uma pesquisa avançada, coloquei a dívida líquida sobre EBITDA, peguei os maiores, né, do setor aí, os maiores índices, né, os indicadores aí que tem, e peguei também a liquidez corrente e comparei um com o outro. Né? Desses dois indicadores, eu peguei as empresas do Ibovespa, o quê? Que fazem parte, né, do índice Ibovespa, tá bom? Então, quais são as empresas que são as mais sólidas considerando esses dois indicadores? Tudo bem? Então vamos lá. A terceira colocada é a empresa B3, B3SA3. Ela é responsável por fazer a intermediação financeira dos ativos, ela que gere a nossa bolsa de valores, tudo bem? E ela tem uma dívida bruta de 5 bilhões, tá? E ela tem disponível em caixa 11 bilhões. Então ela tem mais caixa do que dívida. E tendo uma dívida líquida ao final de menos 5 bilhões. Então uma empresa que tem mais caixa do que dívida. E se eu pegar a dívida líquida e dividir pelo EBITDA, dá menos 1,5, tá? Então, ela tem aí esse indicador muito baixo, tá? E a liquidez corrente dela é acima de 1, é 1,19, tá bom? A sua participação no Ibovespa é de 7%, tá bom? E qual é a nossa segunda colocada, uma empresa aí considerada sólida? É a Magazine Luiza, tá? A dívida bruta da Magazine Luiza é de 853 milhões e ela tem disponível em caixa 2,6 bilhões, tendo uma dívida líquida negativa. Então ela tem mais caixa do que dívida, tá bom? E ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA de menos 1,53. Então uma empresa muito sólida, ela tem muita saúde financeira. Liquidez corrente acima de 1. Impressionante, 1,79, tá? Então ela tem capacidade sim de honrar as suas dívidas de curto prazo. Ela tem aí a participação no Ibovespa de 2,9%. E qual que é a primeira colocada? Qual que é a empresa mais sólida analisando esses dois indicadores? Como eu falei, eu fiz a comparação desses indicadores e eu cheguei. É uma empresa do setor de seguros. É a SulAmérica, Sula 11. A sua dívida bruta é de aproximadamente 2 bilhões. E ela tem em caixa, ela tem em aplicações financeiras, esse dinheiro não fica parado, ela tem 16 bilhões em aplicações financeiras. Tendo no final um resultado de dívida líquida sobre EBITDA de menos 17,6. Então essa empresa ela tem muito mais caixa do que dívida, tá? Então, impressionante, ela tem mais de 16 bilhões em aplicações financeiras, tá? Então uma liquidez corrente de 1,93. Então ela pode sim saldar as suas dívidas de curto prazo e ficar tranquila. E sua participação no Ibovespa
é de apenas 0,71%. Tá bom, pessoal? Essas eram as empresas, né, que na minha pesquisa, comparando, eu cheguei a essas 3 empresas do índice Bovespa que tem maior solidez, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixa aqui de deixar o seu like, também se inscreva aqui no canal, tá? Acione o sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até mais, valeu!